A Selic foi reduzida de 2,25% ao ano para 2% pelo Comitê de Política Monetária, o Copom. Foi o 9º corte consecutivo e agora a taxa está no menor patamar desde 1999. O Banco Central afirma que o ambiente para as economias emergentes segue desafiador. A decisão reflete um cenário de convergência da inflação para a meta, segundo o BC. Nós vamos entender um pouquinho mais sobre esse assunto com um especialista em mercado financeiro e vice-presidente da Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, Paulo Colaferro. Boa noite, Colaferro. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta para você, em primeiro lugar. Se eu tiver alguma economia, onde eu devo aplicar agora que os juros caíram mais um pouquinho? Olha, antes de aplicar, você tem que entender um pouco o seu perfil de investidor e a sua capacidade de tomar risco. Sempre que a gente vai buscar melhores retornos, a gente vai estar exposto a maiores riscos. Então, antes de fazer uma alocação, é preciso entender isso. E antes de se preocupar se eu estou comprando no momento certo, se eu estou vendendo no momento certo, é importante buscar uma boa estratégia de alocação. Sucesso vem do longo prazo, né? De toda forma, com uma taxa de juros menor, o investidor vai ter que se expor a volatilidades maiores e a um compromisso de tempo com seu investimento também maior para obter melhores resultados. Quer dizer, poupança, Tesouro Selic, Fundo DI, passam a ser negócios menos promissores, né? E aí o investidor talvez arrisque um pouco mais em ações, fundos imobiliários, é por aí, né? Sim, hoje com essa taxa de juros você provavelmente vai ter resultado negativo quando você excluir o imposto de renda e a inflação nos seus investimentos de renda fixa. Paulo, explica pra gente como que a nossa vida ali no cotidiano é ou não afetada por uma Selic a 2% ao ano, ou se é uma análise mais macroeconômica que precisa ser feita diante de uma notícia histórica desse patamar. Na verdade, ao mesmo tempo que ela faz com que o investidor tenha mais trabalho, ele precisa se expor e estar investido na economia real, para a economia do país é muito bom. Diminui muito o custo de capital das empresas, isso incentiva novos investimentos, novas empresas, geração de emprego. Sempre que a gente tem redução de taxa de juros, significa um possível, provável crescimento no futuro. Agora, quando que os juros reais, os juros dos empréstimos, eles vão chegar perto desse patamar? Por que eles não descem na mesma velocidade? Primeiro, nós temos um mercado financeiro muito concentrado, isso começa a mudar, né, surgindo aí outras alternativas. O Banco Central também tem trabalhado numa normatização de flexibilizar, principalmente opções de crédito. Eu acredito que no tempo isso melhora, mas o grande problema hoje é a concentração bancária, a falta de um processo de cadastro, de avaliação de crédito e mesmo toda a incerteza dada a nossa taxa de desemprego e esse momento que a gente está vivendo de pandemia, com redução do emprego, com redução de capacidade de pagamento das pessoas e empresas que precisam pegar crédito. Bom, foi a menor taxa desde 1999, estamos já no 9º corte consecutivo. Tem espaço para outros cortes ou a gente pode dizer que chegamos ali no piso dos cortes, hein, Paulo? Segundo o relatório que o Banco Central emitiu hoje, deve haver, mas se houver um corte é marginal. Muito provavelmente a partir de 2021 a gente deve convergir para uma taxa de 3% e daí por diante até chegar a 5%. O fato é que o mundo deverá ter por alguns anos taxas de juros muito baixas. Os países nos últimos anos se endividaram muito, principalmente agora com a pandemia. Então taxas de juros muito alta torna muito difícil que um país equilibre as suas contas fiscais. A nossa dívida PIB, que hoje está em torno de 86%, pode chegar a 100%. A gente vai depender de reformas estruturais, como a reforma tributária e a reforma administrativa, para equilibrar isso.
Então, acredito que a gente deva ter taxas de juros muito baixas por muito tempo, mantida essa atual política econômica. Durante muito tempo, Paulo, diferentes governos usaram a taxa de juros para controlar a inflação. Nesse momento, a inflação não é um problema, a inflação está muito abaixo, não é isso? Está abaixo da linha da meta, né? A inflação está abaixo, primeiro, pela questão da pandemia, né? Segundo, porque a gente veio de anos de uma depressão econômica importante no Brasil, né? Esse jogo começou a mudar em 2019. Então a gente já vem com consumo depreciado. Junto a isso, a gente não pode esquecer o avanço da tecnologia. A tecnologia vem desinflacionando muita coisa. E a própria globalização. Então, esses dois efeitos, junto com uma economia com baixo crescimento, ele puxa a inflação para baixo. Se a gente tivesse num momento econômico de muito consumo, a gente teria mais pressão inflacionária e essa queda seria improvável. As taxas de juros em relação a linhas de crédito estão acompanhando esse movimento? Infelizmente, não na mesma magnitude. Talvez, como eu falei, tenda a convergir no tempo. Agora, a taxa de juro para a pessoa física e para a empresa, ela depende também do crescimento econômico, que vai demonstrar para quem está emprestando a capacidade de pagamento deste devedor no futuro. Paulo, eu queria que você me ajudasse a entender uma coisa. A gente vive um momento absolutamente imprevisível para qualquer economista. O momento da pandemia, um momento de as economias ficaram paradas durante meses, isso no mundo todo. Qual é o papel da taxa de juros nesse momento? O papel da taxa de juros nesse momento é fomentar a economia, né? Uma vez que essa redução comece a chegar ao consumidor, que ele possa consumir num custo mais barato, que as empresas possam tomar capital a um custo mais barato, investir, gerar novas vagas, gerar emprego e que a economia volte a crescer. A taxa de juros ela sempre é usada, é um instrumento importante de política monetária para controlar, primeiro, crescimento de preços, né? Então, quando os preços sobem, você eleva a taxa de juros para contrair, para segurar o crescimento econômico a um patamar sustentável. E da mesma forma, quando a inflação está sob controle e a economia está em depressão, você diminui a taxa de juros para fomentar essa economia e para proporcionar que as pessoas possam consumir mais e as empresas, consequentemente, vender mais, contratar pessoas e aí criar um ciclo virtuoso neste processo. Até aqui, Paulo, com o último corte que a gente já tinha tido em relação à Selic, se teve algum impacto significativo para estimular, por exemplo, a questão do consumo e dizer que a economia brasileira, de alguma forma, está reagindo de forma positiva a essa crise global? Olha, a gente chegou a alguns economistas, alguns bancos, chegaram a prever uma queda do PIB no início da pandemia, até 1 ou 2 meses depois, que o nosso PIB poderia contrair 10% nesse ano. Já parece consenso do mercado algo em torno de 5,5%, e já existem fontes imaginando até um decréscimo menor que isso. Qualquer coisa abaixo de 5% seria um bom resultado, dado o cenário que a gente está vivendo. Ok, a gente conversou com Paulo Colaferro. Muito obrigada por todos esses esclarecimentos, que numa próxima a gente traga mais boas notícias da economia aqui no Band News TV. Boa noite para você, Paulo. Boa noite, obrigado. Boa noite. Obrigada.